O Congresso aprova novos projetos lesivos ao equilíbrio das contas públicas. A presidente do Superior Tribunal de Justiça rejeita dezenas de pedidos padronizados de soltura do ex-presidente Lula e afirma que o judiciário não pode ser usado como balcão de manifestações políticas e partidárias. Na Tailândia, são divulgadas imagens dos meninos resgatados na caverna inundada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provoca atritos com a alemã Angela Merkel no encontro da Aliança Militar do Ocidente. E centenas de milhares de motoristas continuam dirigindo no Brasil, mesmo com a habilitação suspensa. O Jornal Nacional está começando. A Copa do Mundo teve hoje mais um dia emocionante, eu diria um dia histórico. Quem diria? A Inglaterra, uma campeã do mundo, está fora da final. Quem venceu hoje de virada foi a Croácia, que no domingo joga decisão inédita contra a França. Essa é apenas a quinta Copa de uma seleção que hoje entrou em campo depois de 2 jogos seguidos com prorrogações. O time croata estava cansado, com alguns jogadores sem as condições ideais, mas mostrou garra, muita garra. Terminou a partida esgotado e escreveu uma das páginas mais lindas da história das Copas. Porque essa vitória da Croácia foi a vitória da superação. Essa é a Copa das Viradas. A Copa das Surpresas. E o resultado de hoje veio de uma união de talentos e também de uma entrega total, que desafia os limites do ser humano. E um dos jogadores que demonstraram essa entrega total foi o atacante croata Mario Mandzukic. A gente viu aí na reportagem o autor do gol da vitória. E a Croácia mostrou hoje que existe mesmo um novo futebol. Um país novo chega a uma final inédita. É a união da força com o talento. E haja força. Se a gente considerar que com a partida de hoje, a Croácia teve 3 prorrogações, isso é um jogo a mais. Então, a final vai ser praticamente o 8º jogo da Croácia, enquanto a França vai para o 7º jogo. Daqui a pouco a gente volta daqui de Moscou com outras informações dessa Copa do Mundo cheia de surpresas. É isso aí, Renata. Até já. Outro assunto que está sendo acompanhado pelo mundo todo é o estado de saúde dos meninos da Tailândia que passaram mais de 2 semanas presos na gruta. Os enviados especiais Rodrigo Alvarez e Mário Câmara mostram também o que é que aconteceu nos momentos finais da operação. As primeiras imagens dos meninos mostram que os que saíram no domingo da caverna já caminham, conversam e usam o telefone no hospital de Chiang Rai. Apesar de infecções respiratórias leves, estão todos animados, fazendo gestos que significam muito obrigado e eu amo vocês. Como só depois de 1 semana é que os médicos vão decidir quem pode ou não voltar para casa, as mães ficam ali grudadas no vidro da UTI e muitas vezes se emocionam. Nos dias em que passaram na caverna, uma parte deles praticamente sem comida, os meninos e o treinador perderam em média 2 quilos. O inspetor contou ainda que nos primeiros dias, antes de serem encontrados pelos mergulhadores, os meninos tomaram água da caverna para sobreviver. Os médicos disseram que eles não demonstram sinais de estresse ou de trauma psicológico. O primeiro-ministro da Tailândia, Prayut Chan-o-cha, disse que agora eles precisam de tempo e de privacidade para se recuperar. E que, por isso, o melhor é deixar que eles retomem os estudos sem ser incomodados. Na escola, os colegas comemoraram muito o salvamento. Varanchit disse que aprendeu uma lição importante, que nos piores momentos, a união é o que pode salvar. Nas ruas das cidades de Chiang Rai e Mae Sai, a população agradece aos voluntários, especialmente aos mergulhadores que arriscaram suas vidas para salvar os meninos. Na madrugada de sexta-feira, um mergulhador tailandês morreu por falta de ar. E aos poucos a gente vai conhecendo melhor os heróis desse resgate. O médico mergulhador australiano Richard Harris foi um dos últimos a sair da caverna.
e logo recebeu a notícia de que o pai tinha morrido na Austrália. Imagens divulgadas pela Marinha tailandesa mostram os meninos sendo retirados de maca e recebendo os primeiros cuidados logo depois de mergulhar por cerca de 800 metros numa parte inundada. Era o trecho mais difícil para eles. Agora que todos foram salvos, os chefes da operação de resgate finalmente tiveram calma para contar em detalhes o que aconteceu nesses últimos dias. E eles revelaram que por muito pouco não aconteceu uma tragédia no interior da caverna. Foi logo depois da retirada do treinador. Cerca de 100 socorristas ainda estavam na caverna, tirando os equipamentos, quando as bombas que jogavam água para fora pararam de funcionar. A água começou a subir outra vez e saíram todos correndo. O sargento da Força Aérea Americana, Derek Anderson, contou que a água era tão barrenta que, sem a corda colocada pelos primeiros mergulhadores, eles provavelmente teriam se perdido. Disse que a queda no nível de oxigênio no interior da caverna, somada ao risco de mais alagamentos, foi o que determinou o prazo para o começo da operação. Ele disse também que os meninos e o treinador se reuniram e conversaram sobre a importância de serem fortes, concluindo juntos que era preciso muita determinação para sobreviver. Esses detalhes que vão surgindo, vão vindo à tona, mostram como essa é uma daquelas histórias reais que chegam a desafiar a imaginação dos roteiristas mais talentosos do cinema e da televisão. É muito impressionante. E tem mais. O treinador e 3 meninos do time Javalis Selvagens moram na Tailândia, mas são apátridas. São pessoas que não têm a nacionalidade reconhecida por país nenhum. Um dos garotos fundamentais na comunicação com os socorristas é um refugiado do país vizinho, Myanmar, que vive uma das maiores crises humanitárias do planeta. O governo americano não cumpriu o prazo dado pela Justiça para reunir as crianças menores de 5 anos que foram separadas dos pais ao entrar ilegalmente nos Estados Unidos. A última vez que eles tinham se visto foi quando dormiram juntos no chão de uma cela. Fazia 3 meses. E o pequeno hondurenho de 3 anos era só sorriso ao reencontrar o pai. Ele foi uma criança de sorte, porque ontem era o prazo final. Toda criança de menos de 5 anos tinha que ser devolvida para a família. Foi a determinação de um juiz da Califórnia. Mas o governo não cumpriu. Só cerca de 1/3 das 102 crianças foi devolvido para as famílias. O governo alega que não pode reunir os demais por vários motivos. Os pais têm antecedentes criminais ou representam uma ameaça para as crianças. Mas ativistas dizem que, na verdade, o governo se enrolou e não está conseguindo ligar pai com filho. O diretor da principal ONG, que luta pelos direitos dos imigrantes, diz que não há registros claros de qual criança pertence a qual pai. As famílias foram separadas quando foram presas, atravessando a fronteira dos Estados Unidos com o México ilegalmente. Esse guatemalteco está em Los Angeles. O filho dele vai fazer 7 anos semana que vem num abrigo em Nova York, do outro lado do país. Ele conta que da última vez que falou com o filho, o menino perguntou: "Você não me ama mais?" Várias crianças pequenas que reencontraram os pais ontem não os reconheceram depois de tanto tempo. No total, ainda são cerca de 3.000 nos abrigos. Dia 26 de julho é o prazo dado pelo juiz para que todos, de todas as idades, sejam reunidos com a família. No fim de junho, o governo anunciou uma solução: prender as crianças junto com os pais. Mas um menor aqui nos Estados Unidos não pode ficar detido por mais de 20 dias. Para o presidente, a solução é uma só. Diga para as pessoas não virem para o nosso país ilegalmente. Essa é a solução. Venham como outras pessoas, legalmente. Come legally. Começou hoje em Bruxelas, na Bélgica, a reunião dos países da Aliança Militar do Ocidente. E com um clima tenso, porque logo nesse primeiro dia, Donald Trump fez críticas a líderes dos países aliados. Antes de chegar a Bruxelas, o presidente americano já disparava: os países da OTAN têm que pagar mais, os Estados Unidos menos. Donald Trump se referia à meta de que os aliados reservem 2% do orçamento para a defesa. Só 4 dos 29 países cumprem um combinado.
O presidente se gabou de ter feito os outros separarem 40 bilhões a mais para gastos militares já no ano passado. Por causa disso, Trump disse ter certeza de que o secretário-geral da Aliança Militar gostava dele. Em minutos, Jens Stoltenberg descobriu que não tem almoço grátis. O norueguês ouviu Trump rasgar a diplomacia, dizendo que a Alemanha é refém dos russos porque 60% do gás que abastece o país vem da Rússia. E em vez de se proteger dos russos, o governo alemão vai gastar milhões com o gás que vai chegar de um novo gasoduto da Rússia. A primeira-ministra alemã respondeu que seu país é o segundo maior fornecedor de tropas da OTAN e faz muito pela aliança militar. Angela Merkel lembrou que cresceu na Alemanha comunista e sabe melhor do que ninguém que seu governo é independente. A carga do presidente americano pesou na reunião da OTAN. E quando o assunto chegou, todos tentaram acalmar Trump. O presidente do Conselho Europeu mandou um recado para o xará americano. O Donald Tusk disse para o Trump respeitar mais seus aliados, até porque ele não tem muitos. E um dos maiores é o Reino Unido. O presidente americano vem para cá logo depois desse encontro da OTAN. Trump vai visitar o Reino Unido e, em seguida, se encontrar com o presidente russo na Finlândia. A OTAN espera que o aliado não faça concessões a Vladimir Putin. O secretário-geral narrou um período de paz sem precedente que a OTAN vive. Mas isso sem considerar a metralhadora giratória de Trump. Investidores do mundo todo reagiram negativamente a mais um episódio da guerra comercial entre as duas maiores economias do planeta. Os Estados Unidos de Donald Trump divulgaram detalhes sobre a nova tarifa de 10%, que pode atingir um volume total de 200 bilhões de dólares em produtos importados da China. A taxação está prevista para entrar em vigor em 2 meses. A China afirmou que vai retaliar e entrar com uma queixa na Organização Mundial do Comércio. As principais bolsas de valores do mundo fecharam em baixa. Aqui no Brasil, queda de 0,62%. E a cotação do dólar comercial subiu para R$ 3,88. A seguir, a presidente do STJ rejeita dezenas de pedidos padronizados de soltura do ex-presidente Lula. Milhares de brasileiros estão dirigindo com a habilitação suspensa. O Ministério Público do Amazonas está investigando a morte de um bebê no hospital público da cidade de Santo Antônio do Içá. Enzo Mateus tinha 10 meses e foi atendido por um médico sem registro para exercer a profissão. Segundo os pais, a criança recebeu uma superdosagem de um remédio para alergia. O médico Diedre Henrique Arce Foster é diplomado na Bolívia, mas o diploma não tem a validação necessária para ele trabalhar aqui no Brasil. A Prefeitura de Santo Antônio de Içá declarou que por esse motivo, exatamente por não haver a validação do diploma, o médico foi exonerado do cargo em fevereiro desse ano. A Prefeitura disse que só soube agora que ele estava como voluntário no hospital. No ano passado, os órgãos estaduais de trânsito suspenderam mais de 1 milhão de carteiras de habilitação. Mas uma grande parte desses motoristas não entregou o documento e continuou dirigindo. Quem está sendo punido pode até não concordar, mas sabe por que perdeu o direito de dirigir. Por excesso de velocidade, principalmente por rodízio. Radares, muito radar em São Paulo. Apesar que eu tinha bebido. O bafômetro enquadrou o seu João em falta gravíssima. Caminhoneiro há mais de 30 anos, ele vai passar os próximos 12 meses longe da estrada. Complicou muito, né? Agora vê o que faz, né? Catar papelão, alguma coisa, né? Só Deus sabe o que vai fazer. No estado de São Paulo, segundo o Detran, em 2017, 560 mil motoristas começaram a cumprir a suspensão da carteira de habilitação. Mas no fim do ano, 200 mil carteiras nessas condições ainda não tinham sido entregues. O setor onde isso acontece, neste posto central aqui em São Paulo, não tem grande movimento e ele diminuiu ainda mais depois que o prazo mínimo da suspensão subiu de 1 para 6 meses. O Detran não tem números atualizados sobre as carteiras recolhidas até agora, em 2018. Hoje a gente ainda tem uma certa resistência, né, das pessoas respeitarem as leis de trânsito,
A gente precisa da mudança de comportamento. Todas essas pessoas, eles estão dirigindo, né, de forma irregular, e se eles forem parados, né, numa blitz, né, o policial vai recolher a sua habilitação, além, né, de todas as penalidades, né, que ele vai ter que responder, como, por exemplo, crime de trânsito. Os motoristas são notificados pelo correio. Antônio estava suspenso desde 2015, mas continuou trabalhando como motoboy. Só que agora, na hora de renovar o documento... Só por isso que o senhor veio também? Só por isso. Senão você continuava dirigindo? Continuava dirigindo sem problema nenhum. E o problema não é só de São Paulo. No Rio Grande do Norte, só 10% dos motoristas suspensos entregaram a CNH no ano passado. Isso significa que mais de 8 mil motoristas podem estar dirigindo ilegalmente. Em Pernambuco, 1.000 habilitações suspensas deixaram de ser recolhidas em 2017. E neste ano, já são quase 1.500. E no Rio Grande do Sul, mais de 40 mil motoristas não entregaram a carteira suspensa ao órgão de trânsito. A professora Gabriela e o administrador William dão um bom exemplo. Vão passar 6 meses sem dirigir. Você nem pensou em ignorar, não, né? Não, não dá para ignorar, porque eu realmente preciso voltar a dirigir em algum momento. Então é melhor entregar agora e ficar esses 6 meses que perder o carro, ser parado numa blitz, eu acho bem mais perigoso. Vou cumprir a regra, chega de tanta desonestidade nesse país, eu quero cumprir o que é correto. É um espírito meio Brasil que eu quero, né, Maju? Boa noite. Muito. Pensei nisso agora. Boa noite, Bonner. Tudo bem? Boa noite. Vamos ver a previsão para amanhã. Vamos lá. Boa noite para todos. Olha, eu começo com imagens de um Brasil gelado. Confirmada aí a previsão de geada para Curitiba, a única capital que amanheceu aí branquinha. Previsão precisa também lá em Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul, onde geou. Também sobrou geada para o sul de São Paulo. Essas são imagens de Itaberá. E frio com vento dá sensação de mais frio. Veja só, temos 11 graus nesse momento aqui em São Paulo, mas a sensação na pele é de 6. 19 em Cabo Frio com sensação de 14. É que quando tem vento, a camada de calor aí que fica entre a pele e o ambiente é removida. Por isso, essa sensação de mais frio, que deve ser mais forte ainda amanhã. Brasil abaixo de 0 em São José dos Ausentes, também em São Joaquim. Geada nessas cidades e em General Carneiro, em Curitiba novamente, Itapeva e Marmelópolis, em Minas Gerais, viu? Inclusive, essa grande área aqui, ó, tá grande a área com geada, que pode ser bem forte, onde tem vermelho aí na região sul. Porto Alegre não terá geada, mas terá nevoeiro e frio. 8 de mínima em São Paulo e 18 apenas de máxima. Rio de Janeiro acorda com 12 e faz 23 à tarde. O sistema que está espalhando o frio também vai deixar o tempo bem seco em grande parte aqui do país. Rio Branco, Cuiabá e Goiânia terão tarde seca e quente e manhã fria. Chuva em áreas do litoral do Nordeste, no norte da região norte. Pode chover bastante em Manaus e em Boa Vista. Dia chuvoso em João Pessoa. E tem alerta Bonner mais uma vez de ressaca entre a região sul e a sudeste. Muito obrigado, Maju. Obrigado, até amanhã. Até amanhã. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, rejeitou de uma vez só os 143 pedidos de habeas corpus para o ex-presidente Lula e afirmou que o judiciário não pode ser usado como balcão para manifestações políticas, partidárias e ideológicas. A presidente do STJ negou essa quantidade de pedidos de uma só vez, porque eles eram idênticos. Só mudavam os dados pessoais de quem assinou cada um. Foram assinados por cidadãos comuns, pedindo a liberdade do ex-presidente Lula, questionando a prisão em segunda instância. Ao negar os 143 habeas corpus, a ministra Laurita Vaz destacou que é garantia fundamental de qualquer cidadão fazer petições questionando eventuais ilegalidades ou em busca da defesa de direitos. Mas que o Poder Judiciário não pode ser utilizado como balcão de reivindicações ou manifestações de natureza política ou ideológico-partidárias. Não é essa sua missão constitucional. A presidente do STJ reclamou da sobrecarga de trabalho provocada pelo número de pedidos e pela forma como foram feitos. Essa petição padronizada de habeas corpus foi entregue no protocolo do Superior Tribunal de Justiça durante o apertado período de plantão da presidência, com outras 142, em meio físico
ocupando vários servidores e movimentando diversos órgãos do tribunal, sobrecarregando a rotina de trabalho já suficientemente pesada. A petição é padronizada, com um texto igual e espaço em branco para a pessoa escrever à mão dados pessoais como nome, número da identidade e endereço. As pessoas completaram as lacunas e assinaram. A ministra disse que é público que o ex-presidente Lula tem renomados advogados, que podem fazer a ampla defesa dele. Ela também afirmou que os mais de 140 pedidos eram inconsistentes, destacando que a questão envolvendo a execução da pena de Lula, condenado em segunda instância, já foi decidida tanto pelo STJ como pelo Supremo Tribunal Federal. Laurita Vaz ainda está analisando um outro pedido. É a solicitação da Procuradoria-Geral da República para que habeas corpus do ex-presidente sejam julgados pelo STJ e não mais pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde os recursos já se esgotaram. O pedido foi uma reação à batalha judicial de domingo, que começou com pedidos de soltura do desembargador Rogério Favreto, revertidos pelo presidente do TRF4, desembargador Thompson Flores. A Procuradoria-Geral da República pediu que o STJ e o Conselho Nacional de Justiça investiguem a conduta do desembargador plantonista que mandou soltar o ex-presidente Lula. Raquel Dodge afirmou que as condutas do desembargador Rogério Favreto afrontam a ética e a imparcialidade, expondo à justiça a instabilidade e descrédito. No pedido, a procuradora afirma que a concessão da ordem de habeas corpus por Favreto foi um ato orquestrado meticulosamente, para em detrimento da lei vigente alcançar a soltura do réu, que havia sido negada pelas vias processuais lícitas e competentes. E que os fatos revelam que o plantonista foi motivado por sentimentos pessoais contrários à lei, para tentar, a todo custo, valendo-se de seu cargo de magistrado, soltar Lula. Raquel Dodge afirmou que a forma apaixonada como o desembargador tentou executar sua própria decisão e a evidente burla às decisões do STF e do STJ não permitem concluir que foi um mero erro. Trata-se de infrações disciplinares. Se o inquérito for aberto, Raquel Dodge pede para serem ouvidos pela Justiça o desembargador, os deputados que pediram a liberdade e policiais federais. O pedido foi enviado ao STJ porque é o tribunal onde desembargadores são investigados. A procuradora também pediu ao Conselho Nacional de Justiça a aposentadoria compulsória de Favreto por infração disciplinar. A assessoria de imprensa do TRF4 afirmou que o desembargador Rogério Favreto não vai se manifestar sobre o assunto porque ainda não teve ciência do conteúdo do pedido. O Conselho de Ética da Câmara aprovou hoje o arquivamento do processo de perda de mandato de um deputado que dorme na cadeia por decisão da Justiça. E ainda tem mais 4 deputados na fila. O deputado João Rodrigues, do PSD, cumpre pena desde fevereiro. Foi condenado a 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto por fraude e dispensa de licitação quando era prefeito de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Ele conseguiu no Supremo Tribunal Federal autorização para trabalhar como deputado durante o dia e voltar à penitenciária à noite. Mas o partido Rede Sustentabilidade pediu ao Conselho de Ética a cassação do mandato por quebra do decoro. O relator do processo, o deputado Ronaldo Lessa, do PDT, defendeu o arquivamento do caso, que foi aprovado por 14 votos a 0. A prisão, ao meu ver, é um equívoco. É um equívoco. Agora, não me cabe julgar. O Poder Judiciário decide a situação dele. Também nem cabe o Poder Judiciário se interferir da decisão daqui. A rede, que não tem integrante no Conselho, considerou a absolvição um absurdo. Sabendo que tem alguém preso, vindo à Câmara dos Deputados, exercer o mandato, ter a oportunidade de falar, de votar nos grandes temas do nosso país, e essa pessoa, né, não condiz com o decoro parlamentar. O Conselho de Ética também livrou Celso Jacob, do MDB, condenado a 7 anos e 2 meses de cadeia por dispensar licitação para a construção de uma creche quando era prefeito de Três Rios, no Rio de Janeiro, em 2002. Ele trabalha como deputado durante o dia e dorme na penitenciária. O relator Sandro Alex, do PSD, pediu o arquivamento do caso porque o deputado ainda pode recorrer na Justiça. A votação do relatório ficou para amanhã. Nos 2 casos, a Justiça não mandou cassar os mandatos.
Mas o Supremo Tribunal Federal determinou que a Câmara tirasse o mandato do deputado Paulo Maluf, do Progressistas, condenado a 7 anos e meio de prisão por lavagem de dinheiro. No caso de Maluf, a decisão é definitiva. Mesmo assim, a Câmara recorreu da decisão, pedindo esclarecimentos. Maluf acabou se licenciando do mandato por problemas de saúde. Cumpre prisão domiciliar. O caso dele também está no Conselho de Ética. Assim como o pedido de cassação do mandato de Nelson Meurer, do Progressistas, o primeiro deputado a ser condenado no processo da Lava Jato. E contra Lúcio Vieira Lima, do MDB, réu na Lava Jato. Casos que só vão ser analisados a partir de agosto e que ainda têm que ir ao plenário da Câmara. Nós temos até dezembro para votar, portanto há tempo suficiente para votar todos os processos no Conselho de Ética e também no plenário. Basta que o presidente paute. As férias de meio de ano de deputados e senadores estão chegando, mas às vésperas desse recesso, eles têm aprovado medidas que vão pesar no bolso dos consumidores e que agravam a situação das contas públicas do Brasil. A lista de projetos lesivos ao erário ganhou o apelido de pauta-bomba. A medida provisória que estabelece preço mínimo para o frete foi aprovada pelos deputados à tarde. O texto abre brecha para anistiar multas de trânsito exjudiciais aplicadas durante a greve. As transportadoras foram multadas em 715 milhões de reais pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Dinheiro que iria para os cofres públicos. O PSB havia pedido a retirada desse ponto, mas acabou cedendo quando o relator Osmar Terra, do MDB, disse que tinha a garantia do governo de que o presidente Michel Temer irá vetar a anistia. O Senado aprovou a proposta agora à noite. Na sessão que terminou na madrugada, os deputados aprovaram o fim da cobrança da conta de luz para famílias com renda menor ou igual a meio salário mínimo. O desconto antes era limitado a 65% do consumo. No meio da votação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tentava saber qual era o efeito nas contas. Qual o impacto no orçamento do governo? Não há impacto no orçamento do governo, senhor presidente. Há impacto em algum lugar. Se alguém não vai pagar, alguém vai ter que pagar a conta, deputado. A medida pode aumentar a conta de luz dos demais consumidores em 1,6 ponto percentual, um impacto de mais de 2 bilhões ao ano. Os deputados também aprovaram que os prejuízos de 2 distribuidoras, no Acre e em Rondônia, com furtos de energia, os chamados gatos, serão diluídos nas contas dos consumidores de todo o país. Isso deve aumentar a conta de luz em 4%. O texto segue para o Senado. E há mais manobras na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as regras para o gasto do dinheiro público. O relatório inicial previa um corte de 10% nos gastos, sem novas contratações, sem reajuste ao funcionalismo público. Mas parlamentares se movimentaram para mudar isso. O relator, senador Dalírio Beber, do PSDB, cedeu e reduziu o corte das despesas para 5%. Romero Jucá, do MDB, tentou retirar a proibição de aumentos de salários e contratações. Ele disse que não falava como líder do governo e afirmou que já existe um teto de gastos previsto na Constituição. O deputado Rogério Marinho, do PSDB, criticou as propostas. Dinheiro não nasce em árvore. É necessário ter responsabilidade para com o país, para que haja recursos suficientes para se atender às verdadeiras aspirações da sociedade brasileira. Todos os dias, nos telejornais aqui da Globo, cidadãos de todo o país têm contado qual é o Brasil que eles querem para o futuro. Tem gente pedindo investimento em educação, em saúde, tem gente pedindo estradas decentes. E tem muita gente pedindo um país que aplique direito o dinheiro dos impostos, porque as carências da população são muitas. Como a gente vê nessa reportagem, na zona rural de Mato Grosso. Seu Genésio faz malabarismos com o sobrinho nas costas para atravessar o rio. Mas fazer o quê? Só tem esse jeito de transporte, não tem como passar assim, né? Seu Saturnino também se arrisca. Ele leva o filho de 6 meses para visitar a família que mora do outro lado do rio. É perigoso escorregar, cair, tem gado embaixo, machucar, né? É muito difícil.
Depois de uma chuva forte, a ponte de madeira que ficava aqui foi arrastada pela água. Isso aconteceu em fevereiro. De lá para cá, cerca de 400 famílias que moram do outro lado não conseguem atravessar e ir para cidades. Isso tem atrapalhado e muito a agricultura familiar. Para conseguir falar com o seu Geraldo, que está lá do outro lado, vai ter que ser no grito. Seu Geraldo, continua plantando, como é que tá? Tá parado, como nós não temos jeito de fazer água, porque tá perdendo tudo. Sem ponte, o transporte escolar não chega para levar os estudantes. Luiz e Caroline ainda não conseguiram ir para a escola este ano. É a arte, então matemática, eu gosto dessa matéria e eu sinto falta disso. Do outro lado do rio, a escola novinha está com muitas carteiras vazias. Para chegar aqui por terra, é preciso dar uma volta de 70 quilômetros. Quando o transporte não vem por estar quebrado ou como agora a ponte que caiu, então a escola praticamente para e o aluno perde. A situação se repete em outros municípios, como na Chapada dos Guimarães. O vídeo feito com celular mostra o que sobrou da ponte sobre o Rio da Casca, que cedeu há 2 anos. Ela servia aos moradores de comunidades rurais. Entre os municípios de Porto Estrela e Barra do Bugres, a ponte que ficava neste ponto do rio foi levada pelas cheias há 4 anos. A alternativa é uma passarela construída pela prefeitura em parceria com os moradores de uma comunidade quilombola. Mas ela não passa segurança. Tá no rio enche, a passarela roda, aí nós passamos no bote, a gente passa muito medo. Nossa situação aqui é difícil, é abandono. As prefeituras de Barra do Bugres, Poconé e Nossa Senhora do Livramento disseram que precisam de recursos do Estado para construir pontes. A de Chapada dos Guimarães disse que a responsabilidade pela ponte é do Estado. Já o governo estadual declarou que nenhuma prefeitura pediu ajuda e que uma licitação para substituir 300 pontes está passando por reajustes de valores, sem prazo para ser publicada. Meu nome é Ana Cristina, falo Santa Fé de Minas e o Brasil que eu quero para o futuro é o Brasil com menos corrupção e racismo. Meu nome é Laura Sabrina, eu sou de Alto Paraguai, Mato Grosso. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil com educação de qualidade, onde os professores têm um salário justo, porque são eles que formam o futuro desse país. Meu nome é Henrique Reis, falo aqui de Tororó, Bahia. E o Brasil que eu quero é menos isso aqui, ó, bicho a céu aberto, agredindo a natureza. Me chamo Giovan Santos, estou aqui em frente ao nosso ponto turístico de São Francisco do Pará. E o que eu quero para o futuro do nosso Brasil é que nossos governantes tenham mais respeito e dignidade com o nosso povo brasileiro. Sou o Lurian Fischer, de Sério, Rio Grande do Sul. E o Brasil que eu quero é um Brasil sem palhaçada. Um Brasil em que a população não pague bilhões de reais em regalias para os políticos e que o dinheiro dos nossos impostos seja revertido de forma eficiente, sem desperdícios e corrupção. Sou a Leide Gambarra, de Pedra Branca, Paraíba. O país que eu quero para o futuro é um país em que as pessoas negras possam andar livremente nas ruas sem correr o risco de ser assassinadas por causa da cor da sua pele. Andar de cabeça erguida, sem ouvir piadas, sem ouvir xingamento. Esse é o Brasil que eu quero, um Brasil livre de preconceito racial. As mensagens do Brasil que eu quero estão no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. A gente está esperando o seu vídeo, eu e a Renata Vasconcelos. E antes da gente voltar a falar de esporte, de coisa boa, tem uma informação sobre um comportamento vergonhoso que tem sido registrado aqui no país da Copa, inclusive de brasileiros. Olha só, uma organização não governamental ligada à FIFA divulgou que 45 mulheres foram vítimas de sexismo ou assédio desde o início do Mundial. Segundo o levantamento da Fair Network, 15 casos atingiram jornalistas e outros 30 torcedoras. O diretor da organização disse que o número de casos pode ter sido ainda maior, já que nem todos os episódios são notificados. A FIFA declarou que os torcedores flagrados em casos assim perderam automaticamente a credencial para entrar nos estádios. E agora vamos voltar a falar de esporte.
da semifinal emocionante de hoje, Galvão? Olha, na capital da Croácia teve muita alegria na comemoração de uma façanha inédita. Os jogadores franceses ganharam um dia de folga para curtir a vitória. Seguem animados pelo bom futebol e por uma série de felizes coincidências.